Leituras do livro da Bíblia. Dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 11, capítulo 12 e capítulo 13. Escutemos e lermos juntos neste exato momento. 1 Samuel 11. Saul liberta a cidade de Jabes. Naás, o amonita, pôs-se em campanha e combateu contra Jabes, em Galaade. Os habitantes de Jabes disseram-lhe: façamos aliança, e nós te serviremos. Mas Naás, o amonita, respondeu-lhes: só farei aliança convosco com a condição de vos furar a todos o olho direito, para impor assim um opróbrio a todo o Israel. Concede-nos 7 dias, disseram-lhe os anciãos de Jabes, para que enviemos mensageiros por toda a terra de Israel. Foram os mensageiros a Gabaa, cidade de Saul, e contaram isso ao povo, e todo o povo pôs-se a chorar em alta voz. Saul voltava então do campo, atrás dos seus bois. Que tem o povo para chorar dessa forma? Disse ele, e referiram-lhe as palavras dos habitantes de Jabes. Ouvindo isso, o Espírito do Senhor apoderou-se de Saul, e ele encolerizou-se. Tomando uma junta de bois, fê-la em pedaços e mandou-os por mão de mensageiros por todo o território de Israel, com este aviso: assim será feito aos bois de todo aquele que se não puser em campanha com Saul e Samuel. O terror do Senhor apoderou-se do povo e este pôs-se em marcha como um só homem. Saul passou em revista em Bezeque. Havia 300.000 homens de Israel, e 30.000 de Judá. Disseram aos mensageiros que tinham vindo: dizei aos habitantes de Jabes, em Galaade, que amanhã, quando o sol estiver na força do seu calor, serão socorridos. Voltando, deram os mensageiros essa notícia aos habitantes de Jabes, que se alegraram. Esses disseram aos amonitas: amanhã nos renderemos a vós, e fareis de nós o que vos parecer melhor. No dia seguinte, Saul dividiu o povo em 3 partes. Saul confirmado como rei. O povo disse a Samuel: quem é que disse, Saul não reinará sobre nós? Dai-nos esses homens para que os matemos. Porém, Saul respondeu: hoje não se matará ninguém, porque é o dia em que o Senhor libertou Israel. Samuel disse ao povo: vamos a Galgala, e renovemos ali a realeza. Partiu, pois, todo o povo para Galgala para ali confirmar Saul, em presença do Senhor, no seu título de rei, e oferecer naquele lugar sacrifícios de ações de graças, e Saul, com todos os israelitas, alegraram-se grandemente. 1 Samuel 12. Samuel disse a todo Israel: obedeci a vossa voz em tudo o que me pedistes, e estabeleci um rei sobre vós. Agora tendes o rei que vos governará doravante. Quanto a mim, estou velho e encanecido, e meus filhos estão no meio de vós. Estive à vossa frente desde a minha juventude até este dia. Agora, aqui me tendes. Dai testemunho de mim em presença do Senhor e do seu ungido. Tomei o boi ou o jumento de alguém? Oprimi ou prejudiquei alguém? Recebi presentes de alguém para fechar os olhos ao seu proceder? Restituirei. Responderam-lhe: tu não nos prejudicaste, nem nos oprimiste, nem recebeste coisa alguma da mão de ninguém. Samuel replicou: o Senhor é testemunha contra vós, e também o seu ungido, de que vós não encontrastes coisa alguma nas minhas mãos. Sim, eles são testemunhas, responderam eles. Samuel disse ao povo: pois, testemunha o Senhor que estabeleceu Moisés e Arão, e tirou os vossos pais do Egito. Agora, apresentai-vos, vou pleitear convosco diante do Senhor a respeito de todos os benefícios que ele vos concedeu a vós e a vossos pais. Depois que Jacó entrou no Egito, vossos pais invocaram o Senhor, e o Senhor enviou Moisés e Arão para os tirar do Egito e colocá-los neste lugar. Mas esqueceram-se do Senhor, seu Deus, e ele os entregou nas mãos de Sisara, general do exército de Razor,
nas mãos dos filisteus e na mão do rei de Moabe, os quais combateram contra eles. Depois clamaram ao Senhor, dizendo: pecamos, porque abandonamos o Senhor para servir aos Baal e às Astarote. Agora livrai-nos das mãos de nossos inimigos, e nós vos serviremos. O Senhor enviou Jerobaal, Badã, Jefté e Samuel, para salvar-vos das mãos dos inimigos que vos cercavam, a fim de habitantes em segurança nas vossas casas. Mas quando vistes Naás, rei dos Amonitas, marchar contra vós, dissestes-me: não. Um rei nos governará, quando o Senhor, nosso Deus, era o vosso rei. Eis, pois, o rei que escolhestes e pedistes, o Senhor estabeleceu-o sobre vós. Esteja em vós o temor ao Senhor, para o servirdes, e obedecerdes a sua voz e não vos rebelardes contra as suas vontades. Que vós sejais, vós e o vosso rei, dóceis ao Senhor, vosso Deus. Mas se não ouvirdes a sua voz, e vos revoltardes contra as suas ordens, a mão do Senhor pesará sobre vós como pesou sobre vossos pais. Agora, ficai ainda um pouco aqui para assistirdes ao prodígio que o Senhor vai realizar aos vossos olhos. Não é porventura agora a cega do trigo? Vou invocar o Senhor e ele fará trovejar e chover, compreendereis então que fizestes mal aos seus olhos pedindo um rei. Samuel pôs-se em oração e o Senhor mandou no mesmo instante trovões e chuva. E disseram todos a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor, teu Deus, para que não morramos, porque a todos nossos pecados ajuntamos o mal de pedirmos um rei. Não temais, respondeu Samuel, o mal está feito. Não vos afasteis dele para seguintes coisas vãs, que não salvam nem livram, porque são vãs. O Senhor, por causa do seu grande nome, não abandonará o seu povo, porque foi do seu agrado fazer de vós uma nação. Longe de mim também esse pecado contra o Senhor de cessar de orar por vós. Eu vos mostrarei o caminho bom e reto. Temei, pois, ao Senhor e serviu em verdade de todo o vosso coração, considerando as maravilhas que ele fez por vós. Se, porém, fizerdes o mal, perecereis vós e o vosso rei. 1 Samuel 13. Saul tinha anos quando se tornou rei. Ele reinou 2 anos sobre Israel. Saul escolheu para si 3.000 israelitas, 2.000 para ficar com ele em Macmas e no monte Betel, e 1.000 com Jonatas em Gabaa de Benjamim. Quanto ao resto do povo, mandou que fosse cada um para a sua tenda. Jonatas destruiu a guarnição dos filisteus de Gíbea, e souberam-no os filisteus. Saul mandou por toda a terra tocar a trombeta, dizendo: saibam-no os hebreus. Todo o Israel ouviu esta notícia. Saul bateu a guarnição dos filisteus, e Israel atraiu sobre si o ódio deles. O povo foi convocado diante de Saul em Galgala. Juntaram-se os filisteus para combater contra Israel, com 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão tão numerosa como a areia na praia do mar. Partiram e acamparam em Macmas, ao oriente de Bet-Aven. Os israelitas, vendo o aperto em que se achavam, porque estavam cercados de perto, ocultaram-se nas cavernas, nos matos, nos rochedos, nos fortins e nas cisternas. Vários deles atravessaram o Jordão e foram para a terra de Gade e de Galaade. Saul, entretanto, estava ainda em Galgala, com todo o seu povo, que tremia de medo. Esperou 7 dias, prazo fixado por Samuel, mas este não chegava, e o povo começou a afastar-se. Então Saul disse: trazei-me o holocausto e os sacrifícios pacíficos, e ofereceu o holocausto. Apenas acabava de o oferecer, chegou Samuel, e Saul saiu-lhe ao encontro para o saudar. Que fizeste? Disse Samuel, vendo que o povo se dispersava e que tu não chegavas no tempo fixado, e que os filisteus se tinham juntado em Macmas. Pensei comigo, agora eles vão cair sobre mim em Galgala, sem que eu tenha aplacado o Senhor, por isso ofereci eu mesmo o holocausto. Samuel replicou-lhe: procedeste insensatamente, não observando o mandamento que te deu o Senhor,
teu Deus, que estava pronto a confirmar para sempre o teu trono sobre Israel. Agora o teu reino não subsistirá. O Senhor escolheu para si um homem segundo o seu coração e o fará chefe de seu povo, porque não observaste as suas ordens. E Samuel partiu, subindo de Galgala a Gabá de Benjamim. Quanto a Saul, passando em revista o povo que estava com ele, achou que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas, seu filho, e o povo que tinha ficado com eles, postaram-se em Gabá de Benjamim, enquanto os filisteus acampavam em Macmas. 3 destacamentos saíram do acampamento dos filisteus com o intuito de saquear. Um tomou o caminho de Efrá, para a terra de Saul. O outro avançou pelo caminho de Bet-Horon. Ora, não se encontrava um ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus diziam: não deixemos que os hebreus fabriquem espadas ou lanças. E por isso todos os israelitas tinham que descer aos filisteus para afiar cada um a sua relha, o enxadão, o machado ou a foice. Quando o fio das relhas, dos enxadões, dos forcados ou das cunhas se embotava, e para aguçar os aguilhões. E chegando o dia do combate, não se encontrou nem espada, nem lança nas mãos do povo que acompanhava Saul e Jonatas, somente Saul e seu filho Jonatas estavam munidos dessas armas. Um grupo de filisteus tinha se postado no desfiladeiro de Macmas. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no primeiro livro de Samuel, nos capítulos 14, capítulo 15 e capítulo 16. Paz e bênçãos a todos.